Olá, bem-vindos ao curso de Introdução ao Paradigma Funcional, Introdução à Programação Funcional. Então, nesse vídeo eu quero responder a duas perguntas. A primeira é, por que estudar o paradigma funcional? E a segunda é, a programação funcional é difícil? Então, buscando responder a primeira pergunta, vamos considerar aqui dois pequenos trechos de código, né? E vamos analisar esse código tanto se ele fosse interpretado numa linguagem como Python, quanto fosse interpretado por uma linguagem como Haskell. O Python sofreu bastante influência sintática da linguagem Haskell. Então esse código ele é tanto válido no Haskell quanto no Python, sintaticamente. Porém, semanticamente eles têm significados diferentes. Se avaliarmos esse primeiro código, x é igual a x mais 1, em, em Python, de que se trata essa linha de código? Isso aqui se trata de um comando, conhecido como comando de atribuição. O comando de atribuição é o comando mais comum nas linguagens imperativas. Nele aqui, a variável que aparece do lado esquerdo recebe o valor que será avaliado do lado direito. Neste caso, ao avaliar a expressão do lado direito, no caso do Python, haverá um erro. Por quê? O x não foi definido previamente. Então vai dar um erro dizendo que o x não foi definido. E aí vamos ter um erro aí de compilação ou um erro de interpretação. Porém, se a gente avaliar esse código sob a perspectiva de uma linguagem funcional, de uma linguagem puramente funcional como Haskell, isso aqui se trata de uma outra coisa. Isso aqui não é o comando de atribuição. Esse cara aqui está dizendo que esse símbolo, que x é igual a x mais 1. Não é x recebe o valor avaliado em x mais 1, é x é igual a x mais 1. Quando ele vai avaliar essa expressão, ele vai tentar avaliar essa expressão que é x mais 1. Que definição que existe para x mais 1? Essa mesma, dizendo que x é igual a x mais 1. Então, ao avaliar isso aqui, ele vai tentar trabalhar substituindo sempre o x por um valor, que no caso é o x mais 1. Ao fazer essa substituição, ele vai ficar infinitamente fazendo a substituição e vai entrar um processo aí que não vai ser interrompido, a não ser que você pare o programa, desligue o teu computador. Então, esse código, ele não é compila, né? Ele dá um erro de compilação no caso do Python, porém no Haskell ele compila, porém vai ficar rodando indefinidamente. Se agora a gente modificasse esse código e colocasse uma atribuição inicial, esse outro trecho de código inicialmente dizendo x é igual a 0 ou x recebe 0. No caso do Python, isso aqui significa x recebe 0. Então esse código em Python é um código válido sintaticamente e semanticamente, pois x recebe 0, então o primeiro comando de atribuição está atribuindo o valor de 0 para x, e o segundo comando de atribuição está dizendo que x recebe x mais 1. Ao avaliar novamente essa expressão aqui, o valor de x agora foi definido previamente, x é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, vai atribuir ao valor de x. Então, linguagens imperativas têm o conceito de comandos de atribuição e tem o conceito de estado. O x pode assumir diferentes valores, tem diferentes estados. Porém, em Haskell, se a gente avaliar esse mesmo código em Haskell, ele não compila. Por quê? Porque você tem duas definições diferentes para x. Em um dado momento está dizendo que x é igual a 0, em outro momento está dizendo que x é igual a x mais 1. Qual é de fato o valor de x? Ok? Então, neste caso, o Haskell não compila esse código e vai trazer uma informação, um erro para você. Então, observe que realmente é uma mudança de paradigma, uma total mudança de paradigma. E quando a gente aprende o paradigma funcional usando uma linguagem puramente funcional em Haskell, a gente tem que mudar totalmente o nosso paradigma. Diferente quando utilizamos linguagens híbridas, como por exemplo o Scala. Quando você utiliza linguagens híbridas, você pode ir mudando de paradigma de forma lenta. Porém, em linguagem puramente funcional te força a mudar o paradigma completamente. Por isso que eu acredito que o Haskell é uma boa linguagem para ensinar o paradigma funcional.
E por quê? Então, vocês vão observar que muitos conceitos que a gente vai aprender aqui já existem e são muito aproveitados tanto em linguagens quanto em alguns frameworks ou bibliotecas dessas linguagens. Linguagens mais recentes, por exemplo, como Kotlin, Swift, Rust, Golang, já trazem muito dos recursos de programação funcional para essas linguagens. Então, elas já foram projetadas para incorporar esses recursos. Foram projetadas para serem linguagens híbridas. Elas não são mais linguagens apenas orientadas a objeto. São linguagens que suportam programação orientada a objeto e suportam também o paradigma funcional. Outras, como Python e JavaScript, né, que são linguagens não tão recentes, mas elas já foram projetadas com alguns recursos e alguns outros recursos foram avançando e melhorando. Por exemplo, o conceito de arrow functions em JavaScript. E alguns frameworks, né, hoje em dia o React é um framework que aproveita bastante alguns conceitos de paradigma funcional, e até mesmo bibliotecas mais antigas do JavaScript, como jQuery, utiliza bastante recursos do paradigma funcional. E até mesmo linguagens como Java. O Java foi uma linguagem que foi desenvolvida para permitir apenas a programação orientada a objeto. Porém, hoje, mesmo ela não tendo o conceito de funções, ela tem buscado suportar o paradigma funcional. Então, a partir do Java 8, ela trouxe conceitos como expressões lambdas, strings, e a gente vai ver na última semana um pouquinho desses recursos para vocês verem como que o paradigma funcional está presente nas linguagens de mainstream, nas linguagens mais utilizadas. C++ também tem muito suporte a diversos desses recursos. Então, além da gente se deparar com muitos desses conceitos nas linguagens de mainstream, nas linguagens principais, mais utilizadas, ao você conhecer conceitos de linguagem de programação, conhecer novas linguagens, isso melhora muito a nossa capacidade de expressar ideias, a nossa capacidade também de aprender novas linguagens. À medida que você vai conhecendo novas linguagens, conceitos e, principalmente, quando você conhece linguagens de paradigmas distintos. Uma outra pergunta, né, que eu queria responder ainda nesse vídeo é: programação funcional é difícil? De fato, quando a gente começa a programar numa linguagem puramente funcional como Haskell, a gente pode se sentir um pouco perdido no início. A gente pode sentir que aquela ferramenta ela não é capaz de resolver os problemas que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado a trabalhar com variáveis, com comandos de atribuição. E você não tem isso. Então você vai sentir um pouco como esse rapaz aqui da figura. Porém, à medida que a gente vai utilizando os recursos do paradigma funcional, você percebe que muitas daquelas coisas que você achava que era essencial não era tão essencial assim. Você consegue programar sem aquilo. E aí essas coisas vão ser carregadas para a tua linguagem que você utiliza no teu dia a dia, no teu trabalho. Mas você tem que abrir a cabeça e aceitar que programar em Haskell não se trata apenas de uma nova linguagem, mas assim de um novo paradigma. Então, bem-vindos ao curso. A gente vai ter vários vídeos mostrando alguns desses conceitos, né? E até o próximo encontro.